Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em João capítulo 14. Nós, dentro de instantes, vamos ler o texto. Hoje eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre quem é Jesus. João capítulos 12 a 17 falam das últimas semanas de vida e ministério de Jesus aqui na terra. Nesse texto, ou nesses capítulos, Jesus dá as últimas instruções para os seus discípulos, e no capítulo 3 em especial, ele revela, por exemplo, que Pedro o negaria, que Judas o trairia, que ele seria preso, mas uma declaração, uma notícia de Jesus quebrou o coração dos discípulos, trouxe sobre eles uma profunda insegurança. Jesus disse que ele estava de partida. Ele diz: eu vou para o meu Pai, e para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Capítulo de João 13, 33 fala sobre isso, tanto que há uma perplexidade e Pedro pergunta: para onde o Senhor vai? Logicamente, os discípulos, vocês sabem muito bem, não compreendiam muito todo o plano de Deus de salvação, sua morte, o seu plano, o seu reino não é deste mundo. E nesse momento, Pedro pergunta: para onde o Senhor vai? Lá em João 13, 36. Jesus, então, traz aos discípulos uma palavra de profundo conforto, mas também a palavra de esclarecimento sobre quem Ele é. Porque quando nós entendemos quem Jesus é, a nossa vida é marcada por encorajamento e conforto. João capítulo 14, versos 1 a 4, e eu leio agora, o texto diz o seguinte: Jesus fala que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Então, agora não Pedro, mas Tomé, disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém, queridos? João capítulo 14, Jesus diz aquela frase que você conhece muito bem: não se turbe o vosso coração, ou não fiquem angustiados, mas não é apenas uma palavra solta de consolo, é uma palavra de conforto, de consolo, de encorajamento, com uma profunda base teológica. Uma promessa de Deus. É um conforto não lançado ao ar, mas um conforto, um encorajamento baseado num esclarecimento de quem é a pessoa de Jesus. Jesus diz: eu estou indo para a casa do Pai, mas vou voltar para buscar a vocês que são meus servos. E Jesus até diz: vocês já conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé diz: olha, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Então Jesus faz esta afirmação clássica e profunda, a afirmação a respeito da nossa fé. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. C.S. Lewis, o autor, por exemplo, das Crônicas de Nárnia, o livro Milagres e outros mais, Cristianismo Puro e Simples, fez uma afirmação sobre Jesus numa entrevista que ele deu na rádio BBC. Ele diz: você tem 3 opções em relação à pessoa de Jesus Cristo. E só isso. Ou ele foi um mentiroso, ou um louco, ou realmente quem afirmava ser o Filho de Deus. Então, C.S. Lewis, esse conhecido apologista, professor de Oxford, autor, como diz vocês, do livro As Crônicas de Nárnia e tantos outros livros, ele afirma: o que passou a ser conhecido, ele não foi o primeiro a afirmar isso, ele usou essa expressão, outros autores antes dele já haviam utilizado, o que passou a ser conhecido como trilema de C.S. Lewis. Não um dilema, porque dilema é dúvida entre 2 opções, mas um trilema. E ele diz: você tem só 3 opções sobre a pessoa de Jesus. Ou ele foi um mentiroso, ou um louco, ou realmente quem afirmava ser o Filho de Deus. E é um trilema porque a decisão que você tomar dessas 3 opções exigirá de você uma tomada de posição e de defesa.
que C.S. Lewis, na rádio BBC, na sua entrevista, falava e queria nos explicar? Vamos lá. Nós não podemos, C.S. Lewis dizia, apenas dizer que Jesus era um grande professor de moral, alguém para ser seguido, isso é o bastante. Não. Existe uma condição que tem que ser satisfeita para você fazer essa afirmação. Ou Jesus foi um mentiroso, dizendo ser quem ele não era, um impostor, ou ele era um louco, afirmando uma coisa que imaginava ser, mas de fato não era, ou Jesus era realmente quem afirmava ser o Filho de Deus. Está vendo esse trilema? Como é muito sério. Não dá para dizer assim, não, Jesus, olha, ele é apenas um mestre de moral, olha, ele estava enganado sobre o que ele dizia, ele não era o Filho de Deus, mas ele era um bom homem. Não, não. Ou Jesus era um mentiroso e deliberadamente enganou, e tem enganado há 2000 anos, ou Jesus era um louco, ou um lunático, como diz C.S. Lewis, também, dizendo assim, ele cria ser quem não era, Filho de Deus, o Salvador do mundo, ou ele realmente era tudo aquilo que ele afirmava ser, e no caso aí, o Filho de Deus. Nós já fizemos a nossa opção, não fizemos? Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que ele é, como diz o texto, o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos naquilo que a teologia chama de singularidade de Jesus. O que é a ideia da singularidade de Jesus? Dizer que ele é único, distinto dos demais, sem correspondência com o outro, incomum, surpreendente. Quando eu digo assim, Jesus ele é singular, ele é único. Não tem com quem nós possamos comparar. Nenhum líder religioso é como Jesus. Porque ninguém fez as afirmações que ele fez. Nenhum fez essas afirmações a respeito dele mesmo que outro líder fez. Não, somente ele. Não há alguém para você comparar. Ele é incomum, ele é surpreendente. Ele é realmente tudo aquilo que ele afirmava ser. E ele diz em João capítulo 6 uma afirmação que a gente chama de exclusivista, que a gente chama de singularidade de Jesus, quando ele afirma que só ele salva. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O cristianismo crê nisto plenamente. Nós cremos, queridos, que Jesus é o caminho. O caminho. E quando a gente fala que só Jesus é o caminho para Deus, nós estamos dizendo que nós não cremos nessa ideia popular de que todos os caminhos levam até Deus. E os discípulos, queridos, afirmavam isso com muita firmeza. Tanto que, no primeiro século, os seguidores de Jesus eram conhecidos como os do caminho. Está lá em Atos 9:2, Paulo perseguindo os do caminho, Atos 19:9, porque os discípulos afirmavam que eles realmente tinham encontrado o caminho da salvação. E eram conhecidos, entre outros títulos, como sendo o grupo pertencente ao caminho, que era Jesus Cristo. Nós sabemos, queridos, todo caminho conduz a um destino. Jesus disse que só há dois caminhos, lembram? A porta estreita, a porta larga. O caminho estreito ou o caminho apertado? Jesus diz lá em Mateus 7, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho, que é Jesus, que conduz à vida, e são poucos que encontram. Queridos, quem é Jesus? Jesus é o único caminho. Só Jesus é o caminho para Deus. Nós não cremos. Quando alguém diz assim, todos os caminhos levam a Deus, fake news. Fake news. E fake news de qualquer natureza são perigosas. E quando o assunto é de vida ou morte, pior ainda. Eu costumo dizer aqui como ilustração, que quando você vai a um médico e você vai em busca de um diagnóstico, quando vai em busca de um diagnóstico, você está em busca da verdade. Você não quer qualquer diagnóstico, você não quer qualquer opinião do médico, você não quer qualquer tratamento, você quer assim, doutor, qual é o caminho para resolver essa questão? E você vai procurar seguir o caminho, pelo menos eu espero, porque alguns só no susto depois não segue a dieta, tá? Não segue a prescrição, mas você quer saber qual é o caminho. Qual o caminho?
Nós, quando vamos a algum lugar, queremos saber qual é o caminho. E nós sabemos que, até no nosso dia a dia, do ponto de vista de trânsito, não tem essa ideia de que todo caminho leva ao mesmo lugar. Não, há o caminho, há o caminho. E quando o assunto é salvação, especialmente, só existe um caminho, que é Jesus. Queridos, quando o assunto, por exemplo, é espiritual, é muito sério saber com certeza qual é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, porque Ele próprio é o Pai, Ele faz parte da Trindade, senão por mim. Por que Jesus é o único caminho? Porque, segundo a Bíblia, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o intermediário. O apóstolo Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Foi Deus quem determinou que, para resolver o problema da separação que o pecado trouxe, a separação entre o homem e Deus, haveria um mediador. E esse mediador foi indicado por Deus. Queridos, a solução vem do céu para a terra, não da terra em relação ao céu. Não somos nós que criamos o nosso caminho, foi Deus que mandou o caminho. Eu costumo dizer que a escada que os seres humanos criam para o céu sempre é curta. Sempre é curta. Religião é uma escada. Faz uma escada, mas não vai chegar no céu. Sempre é curta. Você já tentou, às vezes, alcançar, às vezes, trocar uma lâmpada com uma escadinha pequenininha? Não tem jeito. Entendeu? Alguns fazem algumas coisas, colocam a escadinha em cima de uma cadeira. Entendeu? E vão inventando, né? Não tente fazer isso em casa. Eu nem escada subo mais. Peço para os genros fazer isso. Então, mas eu seguro a escada, viu, gente? Então, o fato é, queridos, que a escada é curta. Quando é tentativa do homem chegar até Deus, é curta, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A comunhão foi quebrada. E Deus mandou Jesus dizendo assim: Ele é o único mediador. Ele é meu filho que veio satisfazer a justiça de Deus. Que veio morrer em seu lugar. Veio pagar pelos seus pecados. Por que que Jesus pôde afirmar, fez essa afirmação categórica, inegociável, de que Ele é o único caminho? Porque Ele foi escolhido por Deus e não por nós, como único mediador. Mas não apenas isso, a Bíblia diz que Ele é o único que morreu para nos salvar. Atos 4,12 diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Queridos, não há um outro nome, há outros líderes religiosos, mas nenhum deles pode se apresentar como Salvador. Em nenhum outro há salvação a não ser Jesus. O cristianismo diz: nós precisamos de um Salvador. As religiões em geral dizem: olha, nós podemos resolver o nosso problema com Deus. As religiões dizem que há alguns caminhos, por exemplo, há o caminho do autoaperfeiçoamento, que eu costumo dizer também é cobertor curto, o autoaperfeiçoamento. Há o caminho da reencarnação, de muitas vidas que vão te levar até Deus. É o mesmo do mesmo. Não chega lá. Outros dizem por meio de realizações morais, outros por meio de boas obras, ou por meio de rituais. Não. As religiões dizem: vocês podem resolver o problema de separação em relação a Deus. O cristianismo diz: não, nós precisamos de um Salvador. Nós estamos ilhados em nosso pecado, como numa grande enchente, e que você não tem jeito de se livrar, e você precisa de uma salvação que venha de fora. O pecado nos afastou de Deus, o salário do pecado é a morte, mas Deus mandou Jesus, e por isso só o nome dele pode salvar. A Bíblia diz, Paulo diz, que aquele que é Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, isso é, tomou o nosso lugar, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado se colocou no lugar do pecador, para que eu, pecador, você, pecador, fôssemos colocados na posição de justos ou justificados por Deus. Não há outro nome a quem nós podemos clamar a não ser o nome de Jesus. Esta é a razão porque o Evangelho é boas novas. Porque o Evangelho não fala de algo que nós precisamos fazer, de um caminho que precisamos construir para chegar até Deus. O cristianismo diz que o caminho já foi feito, basta você aceitar entrar por esse caminho. Jesus, ele é único.
Só Jesus salva, Ele é o caminho. Mas não apenas isso, só Jesus é a verdade que liberta. Novamente, isso contrasta e choca-se com o que a sociedade diz. Olha, não importa o que você crê, eu ouço isso até em termos religiosos, não importa o que você crê, o importante é andar com fé. Então, aliás, vindo para o culto hoje, na rádio estava tocando, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Depende do fé no quê, né, gente? Depende de fé no quê? Entendeu? A fé falha, depende do que você coloca. Depende de onde está presa a sua corda. A fé, queridos. E hoje a gente ouve muito, não importa o que você crê, desde que você creia. Fake news, mais uma vez. Hoje aqui é para combater fake news. Fake news! Lógico que importa. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, não é o que você crê. Qualquer coisa que você crê, é a verdade que liberta, isso é muito sério. E Jesus diz assim, é interessante, a verdade não é apenas uma mensagem, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é de Jesus. Jesus não apenas pregou a verdade, ele encarnou a verdade. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A verdade é uma pessoa, amém por isso. A verdade é a pessoa é Jesus. Jesus fala, se vocês permanecerem na verdade, vocês serão meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao dizer que ele é a verdade, Jesus está dizendo que ele não é uma teoria, não é mais uma proposta religiosa. Não. Ele está dizendo que ele viveu e pregou a verdade e que ele é a verdade. A verdade nos liberta do erro. E nos liberta especialmente do erro e do equívoco espiritual. Jesus é a verdade. Jesus não é uma história inventada. Jesus não é a descoberta dos seres humanos. Ele é a verdade revelada por Deus. Novamente, assim como o caminho vem do céu para a terra, a verdade não é algo que eu crio, é algo que eu recebo de Deus. E nesta área, a questão da verdade é absolutamente importante. Queridos, é interessante, por que fake news de qualquer natureza nos incomodam tanto? Porque, como diz o Norman D. Wright, há indicativos que Deus colocou em nosso coração. E Deus colocou em nosso coração o desejo pela verdade. É interessante. Por que a gente se incomoda? Fake news. Não. Mentira. Não. Porque Deus nos criou, queridos, com um desejo pela verdade. E quando o assunto é verdade espiritual, é absolutamente importante. Retomando aquela ilustração, quando você vai tratando de uma questão de vida ou morte, você quer informação exata. Você vai ao médico, qual é o tratamento? Não qualquer um, o tratamento exato. Ou quando tem um problema sério, espiritual, psicológico, financeiro, qual é a solução exata? Eu não quero uma ideia, eu não quero aqui tentativas que não estão comprovadas. Qual é o que foi testado e aprovado? Nós queremos a verdade. E quando o assunto é vida e morte, temos que lembrar, só Jesus, nenhum outro líder, nenhuma religião, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra proposta preenche requisitos. Só Jesus é a verdade espiritual que nos liberta do erro e nos liberta do equívoco espiritual. Jesus diz também que só Ele é a vida. Jesus, só Ele é quem concede a vida. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao afirmar que Ele é a vida, Jesus nos ensina duas verdades. Primeiro, Jesus é a solução, é a resposta para a busca que todo ser humano tem no seu coração de significado e propósito. Nós vivemos, os seres humanos vivem em busca de vida, eles querem viver. Não é isso que nós fazemos? Nós queremos vida. O que é vida? Nós queremos propósito, nós queremos significado. Vida é mais do que um dia após o outro. O ser humano, ele está sempre em busca desse propósito. Há uma sede espiritual no coração do ser humano. Há um vazio, e esse vazio é o tamanho de Deus. As pessoas buscam satisfazer essa necessidade com relacionamentos, com conquistas, com dinheiro, com sucesso, e que são até coisas legítimas. Ou procuram por caminhos tortuosos, como o sexo livre, as drogas, tudo tentando preencher essa necessidade de vida, de propósito e significado. A minha vida precisa ter significado. Eu não estou aqui por acaso. Mas Jesus, quando diz que Ele é a vida, Ele está dizendo, a satisfação verdadeira e plena
nós só encontramos em Jesus. Deus permite que nós tenhamos relacionamentos, que tenhamos conquistas, que tenhamos recursos, reconhecimento, até sucesso, mas essas coisas não preenchem o vazio que só a vida que há em Jesus pode dar. É aquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida. O ladrão, que é Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a nossa vida física e essa vida existencial, espiritual. Mas Jesus dá vida, e não apenas vida, vida abundante. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: venham a mim e vocês vão encontrar a verdadeira vida. Venham a mim e vocês vão encontrar o real significado deste viver aqui na terra. Só Ele pode conceder essa vida, mas mais ainda, só Ele pode conceder a vida eterna. Só Ele. Pedro, quando Jesus os questiona os discípulos se eles querem abandoná-lo, se querem seguir, se estão prontos a pagar o preço de seguir a Jesus, Pedro responde ao Senhor o seguinte: Senhor, para quem iremos se nós te abandonarmos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus, outros estão te abandonando porque estão achando difícil demais o caminho, mas nós não vamos te abandonar. Por quê? Porque vamos continuar te seguindo, porque no Senhor, além da vida abundante, nós descobrimos e nós temos a certeza da vida eterna. Queridos, em Cristo, quando Ele te afirma que Ele concede vida, que Ele é a vida, é que só Ele pode nos dar a vida eterna. Vida eterna a todo aquele que o recebe como Salvador e Senhor. Em João 17,3, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aquela oração que Jesus faz diante dos seus discípulos. Ele diz: o que é vida eterna? Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e me conhecer como sendo aquele enviado por Deus. Em Jesus nós aprendemos que a vida eterna não é algo merecido, não é algo alcançado por uma boa conduta ou caráter, mas é algo que nós recebemos porque nós reconhecemos que somos pecadores, que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos exclusivamente em Jesus. Salvação é graça de Deus a todo aquele que reconhece que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Queridos, Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é a verdade que nos liberta. Jesus é a vida abundante aqui e a garantia da vida eterna. Mas são afirmações que exigem de nós duas posturas. A primeira é essa postura da crença, que eu diria que é a mais fácil, crer. Lógico que eu creio que Jesus é o caminho, eu creio que Ele é a verdade e a vida. João 3,16 diz que Deus mandou o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas a gente acha que crer é apenas um assentimento intelectual. Eu acredito nisso, sim, não, mas é mais do que isso. E o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 9 a 13, explica o que é este crer. Ele fala: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração ou com a mente se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E diz ainda: todo aquele que nele crê não será envergonhado. E ele diz que essa oferta é para todos, porque não há distinção entre judeu, grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. E termina dizendo o verso 13 de Romanos 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, queridos, diante da afirmação, como disse C.S. Lewis, ou nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é tudo aquilo que Ele afirmou ser, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade ou a vida, ou que nós cremos de Jesus, se for menos do que isso, não terá o efeito desejado na sua vida. Talvez você esteja dizendo assim: eu amo Jesus, Ele é um bom mestre, gosto dos seus ensinos, gosto da Bíblia, mas isso está muito aquém do que Jesus espera de nós. O que Ele espera de nós é que nós
creiamos nele e nós o recebamos como nosso Salvador. Como a Maria Vitória fez, como aqueles outros batizandos dia 28 fizeram, dizendo: olha, um dia eu reconheci que eu precisava de Jesus para ser o meu Salvador. E eu queria convidar você para baixar sua cabeça agora e orar comigo. Queria que você orasse. Em primeiro lugar, a minha pergunta para você é o seguinte: quem é Jesus para você? Você já declarou que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida? Você já recebeu a Jesus como teu único Salvador? Você já se reconheceu como pecador? Se você já fez isso, agradeça agora. Ore ao Senhor agora dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu já estou no caminho. Pela sua misericórdia, eu já descobri a verdade e no Senhor eu já encontrei vida. Mas talvez você esteja aqui de manhã hoje e Deus falou ao seu coração que é hora de você dar um novo passo. Um passo de fé dizendo: olha, eu quero, nessa manhã, diante de Deus, reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus. Eu quero parar de me esforçar tentando chegar até Deus. Eu quero parar de tentar agradar a Deus para ganhar a vida eterna. Céu, vida eterna não é algo que se ganha por meio do esforço, é um presente de Deus. A Bíblia diz que o salário, o resultado do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto a igreja ora, há alguém nessa manhã dizendo: eu quero dar esse passo de fé e receber a Jesus como meu Salvador. Convidá-lo para entrar na minha vida, perdoar os meus pecados, dar certeza da vida eterna. Eu queria convidar você a levantar a sua mão. Basta levantar e abaixar. Com esse gesto, é para Deus. Você está dizendo: eu quero Jesus como meu Salvador. Alguém nessa manhã aqui? Amém. À minha esquerda pode baixar, ali atrás também. Mais alguém pode baixar que recebe a Jesus como Salvador. Deus abençoe. Aqui à minha direita. Mais alguém dizendo: eu reconheço Jesus como Salvador. Amém. Amém. Há mais alguém? Enquanto a igreja ora, mais alguém na galeria dizendo: eu recebo a Jesus como meu Salvador. Inúmeras pessoas nessa manhã. Há mais alguém que foi tocado por Deus dizendo: eu quero agora entrar nesse caminho que conduz ao céu. Se há mais alguém, levante a sua mão, quero orar por você. Amém, amém. Você que agora entregou sua vida a Jesus, é um passo de fé. Todos nós que somos membros dessa igreja, um dia recebemos a Jesus como Salvador dessa forma. Quero orar por você agora. Deus de amor, eu quero te louvar porque nessa manhã o Senhor salvou mais vidas, Senhor, como é sempre o teu propósito. Obrigado, porque nessa manhã nós declaramos mais uma vez que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Isso é possível chegar ao Senhor por meio de Jesus. Nós queremos na singularidade do Senhor, que o Senhor é único, Salvador e Senhor das nossas vidas. Quero colocar a vida desses queridos que agora, num ato de fé, num gesto de fé, levantaram as suas mãos dizendo: eu me arrependo dos meus pecados e te recebo agora como meu único Salvador. Entre em seus corações, dá-lhes a certeza da vida eterna e que eles caminhem nos próximos passos, o batismo, a filiação a uma igreja e te sirvam por toda a vida em direção à vida na eternidade também. Obrigado por esse culto, obrigado por edificar a nossa vida, obrigado porque Tu és o nosso Salvador maravilhoso. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.